Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito comum dentro da saúde mental e dentro do nosso ambulatório, uma queixa frequente dos nossos pacientes, que é a perda de memória, os esquecimentos. Quais são as causas dessa perda de memória? Então hoje a gente vai abordar 5 principais causas de perda de memória. A primeira causa e mais importante e que hoje dentro da nossa sociedade ela é presente em grande parte da população é a ansiedade e o nível excessivo de estresse, que geralmente está interligado. Por que, Rômulo? Por que essa queixa frequente, esse sintoma gera essa perda cognitiva? Toda vez que a gente está ansioso, que a gente está agitado, que a gente está estressado, fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele fica mais acelerado. Logo, a tendência é que a gente faça as coisas no impulso, sem parar, sem refletir, sem conseguir focar naquela situação. Ou seja, quando a gente tiver que dormir, descansar e aprender o que foi feito, nosso cérebro não comportou e não fixou tudo que a gente vivenciou durante o dia. Então, a queixa vai passar a ser cada vez mais frequente de perda cognitiva, perda de memória, de foco e atenção, também vai ser uma outra queixa muito presente. Mas a queixa de esquecimento, ela passa a ser presente e atrapalhar o nosso dia a dia. Uma segunda causa, e também muito importante, é a insônia. Insônia que pode ser classificada como uma dificuldade para iniciar, manter ou iniciar e manter o nosso sono. Por que insônia gera essa perda de memória, essa dificuldade de aprendizado? Hoje a gente tem um dia muito estressante, com muitas informações. A consequência mais comum é demorar para iniciar o sono, acordar diversas vezes na madrugada ou ter um sono muito superficial, aquele que a gente desperta por qualquer barulhinho, uma freada mais forte, um cachorro latindo, a gente já está assustado, a gente já está mais desesperado. Só que, por que a gente fica assim? Porque a gente não está passando pelas fases do nosso sono, a gente não tem aquele sono profundo, um sono reparador, em que você renova suas energias. A gente fecha os olhos, a gente adormece, cansado, cheio de tarefas, a gente já não está exausto, porém nosso cérebro não descansa, logo ele não fixa de uma forma correta tudo que foi aprendido durante o dia ou realizado durante o seu dia a dia. Uma terceira causa de perda de memória ou esquecimento é a depressão, que é uma doença cada vez mais presente, cada vez mais cotidiana na nossa sociedade. Todos nós conhecemos ou temos parentes, direta ou indiretamente, que têm um quadro de depressão dentro da sua casa. A depressão é uma doença que lentifica demais o nosso cérebro, aí faz a gente perder o interesse, pode gerar insônia, pode gerar sonolência excessiva, aí vem outros sintomas. Mas a depressão, principalmente, ela lentifica o nosso cérebro. Ela faz com que a gente fique muito aéreo, muito sem foco e, consequentemente, a gente passa a ter mais esquecimento, menos concentração na hora de realizar as atividades. Logo, a perda de memória, o esquecimento, ele se torna visível nesses pacientes. Uma outra consequência também é o uso da medicação, que essas pessoas utilizam medicações que podem interferir ou gerar ou aumentar a perda de memória. Falando nessa perda de memória pela depressão e pelo uso de medicações, a gente pode considerar como a quarta principal causa de perda de memória, de esquecimento, o uso de medicações. Medicações para depressão, medicações ansiolíticas, medicações para enxaqueca. Independente da doença, as medicações, de uma forma geral, dentro da psiquiatria, da neurologia, as medicações fazem com que nosso cérebro ele lentifique um pouco, desacelere, ele relaxe o seu corpo. Logo, quando a gente está muito relaxado ou em excesso, a tendência é que a gente tenha uma dificuldade de lembrar coisas simples, cotidianas, tenha fuga de palavras, às vezes na hora de se expressar, uma dificuldade maior de lembrar sobre determinado assunto, sobre determinada situação que ocorreu, mas não quer dizer que a gente vai ter
porque usa medicação, um Alzheimer, uma demência, isso daí são doenças com outro cunho e outra característica. Logo, essas perdas de memórias, elas são transitórias. Enquanto você está utilizando aquela medicação ou com alguma doença, você terá em graus maiores ou menores, dependendo da dose utilizada da medicação. E para fechar, a gente não pode deixar de falar numa quinta causa muito importante e que serve como diagnóstico diferencial para N doenças dentro da saúde mental, que é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma alteração da glândula da tireoide em que o indivíduo passa a ter uma produção menor e disponibilidade menor dos hormônios tireoidianos. Logo, essa produção diminuída faz com que o indivíduo tenha lentificação do movimento, cansaço, fadiga física e mental, falta de concentração, de memória. Tudo isso colabora para quê? Para que esse indivíduo, enquanto não ajuste a dosagem da sua medicação, dos hormônios tireoidianos, ele tem uma perda de memória importante. Então isso interfere no dia a dia dele. Logo, é importante o quê? Que eu sempre falo para vocês, que a gente busque uma ajuda de um profissional adequado, porque todas essas doenças ou sintomas que atrapalham e geram consequências como a perda de memória que a gente está conversando, são doenças que, se diagnosticadas, se tratadas da forma correta, ou se a gente faz a diminuição de uma medicação ou a reposição de hormônio, são doenças que são facilmente tratadas. A perda cognitiva ela é revertida ou amenizada, pode gerar poucos problemas ou não gerar problema nenhum para você. Então é importante que você busque ajuda especializada, busque um médico, seja um psiquiatra, seja um neurologista, seja um psicólogo, dependendo da doença, para que você identifique o problema, receba auxílio necessário para que aquela doença não gere consequências tão importantes e que afetam o seu dia a dia. Então espero que esse vídeo ajude a vocês. Se você está tendo alguma dificuldade ou perda de memória, busque ajuda que vai fazer muita diferença na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos são feitos para que as suas dúvidas sejam solucionadas ou pelo menos amenizadas. Ou seja, você tem uma noção de que isso pode ser um problema, mas que tem tratamento e que você pode ter a ajuda necessária. Se inscreva no nosso canal. A gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras, mas quando você se inscreve, quando você dá um joinha, você está ajudando a mais e mais pessoas a receber essa informação que pode ajudá-la também nessa dificuldade tão importante e presente no seu dia a dia.